Olá, Vinícius, e olá para você que acompanha a nossa programação. Olá, seja bem-vindo ao Pix News especial de sábado e nessa edição você vai ver. Governador do Rio Grande do Sul assina contrato da Agenda Proclima. Estado gaúcho foi um dos que mais sofreu com as mudanças climáticas em 2023. Em Santa Catarina, governo deve investir R$ 650 milhões em recursos para as cidades prejudicadas pelas chuvas no estado. Brasil segue em busca de vacina anticocaína. Calix Coca, se aprovada, será a primeira vacina antidroga do mundo. Governo do Paraná amplia investimentos na área da saúde em mais de 400 milhões de reais. Economia dos Estados Unidos mais forte do que o esperado no terceiro trimestre. PIB do país alcançou 4,9% em projeção anual. Queijos paranaenses ganham selo de indicação geográfica. Título impulsiona a produção nos mercados nacional e internacional. Acontecendo aqui completa 20 anos em Santa Catarina. Principal portal de propaganda e marketing do estado celebra a data e discute o futuro da propaganda. China lança missão espacial com sucesso. Equipe de astronautas mais jovem da história partiu rumo à estação Tiangong. Seca extrema na Amazônia revela gravuras rupestres. Figuras foram esculpidas em pedras há cerca de 2.000 anos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News especial de sábado. Olá, obrigada pela companhia. O governo do estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, apresentou durante a semana um conjunto de estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas. As medidas foram anunciadas em evento realizado na Fábrica do Futuro, em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite. No evento foram realizadas as assinaturas do contrato para a estruturação de governança climática e a apresentação do comitê permanente envolvendo órgãos do governo e diversas entidades da sociedade civil. O lançamento das estratégias ocorre em um momento em que o estado registrou pelo menos 4 eventos adversos extremos neste ano, como as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de Porto Alegre no início do ano e as enchentes no Vale do Taquari em setembro. Nas condições e na estrutura que o governo do estado tinha e tem para fazer enfrentamento às situações climáticas, foi feito tudo o que estava ao alcance. Agora, de fato, nós precisamos avançar nessa estrutura. A gente precisa melhorar os sistemas de monitoramento do estado, a gente precisa qualificar as condições de comunicação e de alerta junto à população para justamente podermos proteger melhor a nossa população. O aumento da temperatura pode causar uma série de impactos, como secas, inundações, aumento do nível do mar e perda de biodiversidade. As medidas anunciadas devem incluir ações de mitigação, que visam reduzir as emissões de gases do efeito estufa, e de adaptação, que visam preparar o estado para as consequências das mudanças climáticas. O contrato, no valor de R$1,5 milhão, tem duração de 3 anos e contará com uma equipe técnica especializada para realizar as pesquisas e estruturar estratégias para o estado. Passado o período de chuvas em Santa Catarina, que atingiu todo o estado, deixando mais de 150 municípios em emergência, o governo catarinense divulgou na última segunda-feira o programa de recuperação. Em coletiva à imprensa na sede da Defesa Civil em Florianópolis, o governo de Santa Catarina divulgou um pacote de medidas para ajudar famílias e empreendedores catarinenses que sofreram prejuízos decorrentes das chuvas neste mês de outubro. A ação conta com 18 iniciativas de caráter social e na área econômica. Serão investidos cerca de R$ 650 milhões no atendimento à população. Entre as medidas, o BRDE irá atender as empresas e produtores rurais atingidos, tanto na repactuação de dívidas quanto na concessão de novos recursos. Para as cidades que tiveram até 49 pessoas em abrigos, será garantido o auxílio de R$ 20 mil em parcela única. Nas medidas econômicas, destaque para a postergação do pagamento do ICMS para os contribuintes que tiveram seus negócios prejudicados nos municípios atingidos e o Pronamp emergencial. O Detran também determinou a suspensão dos prazos em processos do órgão nos 153 municípios afetados. A Celesc anunciou que não irá suspender o fornecimento de energia elétrica das unidades localizadas em bairros de cidades atingidas pelas enchentes, que atrasarem o pagamento nos próximos 60 dias.
O programa busca reduzir a soma dos danos materiais e dos prejuízos públicos e privados no estado de aproximadamente 1,2 bilhão de reais. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, foi eleito presidente da Zicosur, o grupo que reúne 71 estados, províncias e também distritos de 7 países do continente sul-americano, tem como objetivo fortalecer a integração regional. O governador Ratinho Júnior foi eleito por unanimidade nesta quarta-feira presidente da Zona de Integração do Centro-Oeste da América do Sul. Ao assumir a liderança, Ratinho afirmou que terá o desenvolvimento sustentável da região como prioridade do seu mandato no grupo. Nosso objetivo, a nossa missão é dar continuidade a esse grande trabalho feito pelo nosso governador Juan Mansur. A ideia de fortalecer essa integração estratégica desses estados, na cultura dos nossos povos, na questão também do meio ambiente, com a sustentabilidade sempre em foco, e também nas questões estratégicas, como a logística entre as nossas regiões, fortalecendo a produção alimentar, levando segurança alimentar para a nossa gente e também para outros países do mundo. Então eu quero aqui agradecer a todos os membros que votaram agora há pouco, que nos elegeram de forma unânime, algo que muito me honrou e, acima de tudo, me dá muita responsabilidade para conduzir a continuidade daquilo que foi feito pelo governador Juan Mansur, que é um amigo do Paraná, um amigo de todos. Muito obrigado, parabéns e agradeço a confiança. Obrigado, governador. A Zicosur reúne estados e províncias da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Peru. No Brasil, além do Paraná, participam do grupo os estados do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ratinho Júnior foi eleito para um mandato de 2 anos. A votação aconteceu em uma plenária realizada de forma híbrida, com dezenas de representantes de províncias e estados presentes no Palácio Iguaçu e outros membros por teleconferência. Estamos muito contentos porque sabemos que o Zicosur vai ser conduzido. Estamos muito felizes porque sabemos que o Zicosur vai ser conduzido com muito profissionalismo, com muita vocação e muita entrega. E com um plano estratégico que hoje já foi apresentado, dizendo para onde vai e como vai se levar adiante o Zicosur. O mundo está se constituindo em regiões e nossa região tem um potencial enorme. E nossa região tem um potencial enorme. Na primeira reunião após ser eleito presidente, o governador apresentou propostas para fortalecer a integração entre os estados participantes do grupo. Uma delas visa facilitar o intercâmbio entre adolescentes sul-americanos. Também foi proposta a criação de um sistema de ciência e tecnologia para que universidades possam compartilhar conhecimento. A ideia, além da continuidade desse trabalho do governador Juan Mansur, é justamente a gente fazer um trabalho na parte educacional, né, fazer uma integração entre os estudantes dos estados que fazem parte do Zicosur, inclusive com o intercâmbio desses estudantes para conhecer a cultura de cada região da América do Sul, da América Latina e também a sua língua, né? Também a questão da inovação, tecnologia, que aí cabe às nossas academias, às universidades poderem estar cada vez mais próximas uma da outra. E, além disso, a questão do setor empresarial, né? Nós temos que fazer com que os empresários desses estados que formam o Zicosur possam conviver e fazer mais negócios, porque isso gera emprego para a nossa região, gera emprego para a América do Sul e fortalece os nossos estados, ajuda a industrializar aquilo que nós produzimos desde a matéria-prima e automaticamente ajuda a levar renda, levar emprego para todos esses estados, né? Então foram algumas estratégias que nós já colocamos à disposição do nosso comitê do Zicosur para que a gente possa, junto com os governadores, firmar essas parcerias e dar continuidade ao trabalho. O grupo foi criado em 1997 com a intenção de aumentar o intercâmbio comercial de algumas regiões da América do Sul com a Ásia. As duas regiões são separadas pelo Oceano Pacífico, por onde passam algumas das rotas comerciais marítimas mais importantes do mundo. Ratinho Júnior é o primeiro governador paranaense a assumir o cargo. O governo do Paraná anunciou um pacote de investimentos na saúde do estado no valor de 403 milhões de reais. Além disso, novos veículos também foram entregues para reforçar a estrutura da pasta.
Os recursos serão utilizados em aumento dos repasses para o custeio das internações de urgência e emergência no âmbito do Sistema Único de Saúde e para ampliação de cirurgias eletivas a serem realizadas na segunda etapa do programa Opera Paraná. A maior parte dos recursos é destinada ao aumento de 20% nos repasses para custeio das internações e atendimento de urgência e emergência pelo SUS, para hospitais privados e filantrópicos. No total, 240 unidades hospitalares deverão ser atendidas, o que corresponde ao atendimento de mais de 70% da demanda de urgência no Paraná. Os repasses vão ocorrer por o prazo de 18 meses. Estima-se que, nesse período, totalizem mais de 253 milhões de reais. Esse é um recurso que nós estamos dando adicional para a saúde de todos os hospitais do Paraná, hospitais filantrópicos, hospitais públicos, hospitais que atendem o SUS. Nós queremos ampliar e muito o número de cirurgias eletivas. Também lançamos hoje aqui a tabela SUS Paraná, porque o repasse do governo federal nos últimos anos vem caindo muito, né, para cirurgias, no pagamento dos médicos e enfermeiros. Então nós estamos aqui dando um recurso a mais, cerca de 30% na média dos casos, para que a gente possa equiparar e melhorar esse repasse para os hospitais, justamente para a gente atender melhor, cada vez melhor os nossos paranaenses, fazendo com que a saúde fique mais próximo das pessoas. Então aumentar o valor da urgência e emergência também é importante, porque com a pandemia, muitos pacientes deixaram de fazer seu tratamento eletivo, o acompanhamento da sua doença crônica, e a porta do pronto-socorro dos hospitais está lotada. Então nós aumentamos de um lado a urgência e emergência, do outro lado a gente investe em aumentar 1,5 vezes a tabela SUS de todos os procedimentos cirúrgicos eletivos no Paraná. Isso faz com que possamos atrair mais os hospitais para nos ajudar também nessa etapa. E eu, como prefeito, vejo o quanto que a população necessita de um atendimento da saúde mais humanizado, com mais agilidade, e todos esses recursos enviados vão conseguir proporcionar isso, um atendimento mais rápido, hospitais e equipamentos mais estruturados e, consequentemente, vai aumentar o nível do serviço público da saúde e a qualidade de vida, não só do cidadão de Fazenda Rio Grande, mas como do Paraná. Também serão destinados 150 milhões de reais para o programa Opera Paraná. Os recursos serão usados para diversos procedimentos cirúrgicos, entre eles cirurgias na face, da cabeça, do aparelho digestivo e do sistema osteomuscular. A estimativa é que pelo menos 200 mil procedimentos eletivos e 300 mil consultas médicas especializadas, caracterizadas como prioritárias, precisem ser realizadas no estado. E nós, com isso, queremos enfrentar aqueles pacientes que ainda precisam de cirurgias ortopédicas, cirurgias otorrinolaringológicas, cirurgias de varizes, hérnia inguinal para o trabalhador ou para o idoso, as cirurgias de média complexidade, que muitas vezes são as que estão no aguardo. Com esses 150 milhões de reais, nós vamos aumentar em 60 mil procedimentos aproximadamente. Então, é um número significativo, talvez seja hoje, no Brasil, o estado que mais investe recurso próprio na estratégia de enfrentamento de cirurgias eletivas. Ainda foram entregues mais 183 novos veículos para a estrutura da saúde estadual, que contará com 30 novas ambulâncias, 133 utilitários e 20 furgões. O valor investido é de 33 milhões de reais. Nós vamos renovar os 95 veículos num ano apenas. E os outros carros são carros administrativos, operacionais da Secretaria de Saúde, da própria CESA. Nós vamos ter carros, renovando os carros de todas as regionais de saúde, de todos os hemonúcleos e hemocentros do estado, das nossas organizações de procura de órgãos, os OPOS, da Central de Transplantes. Esses carros rodam muito, estão sempre trabalhando 24 horas. Nós vamos viabilizar carros novos para que eles possam fazer esse trabalho que mantém o Paraná, inclusive, na dianteira, na captação de órgãos. Então, é uma coisa ligando na outra, juntando esforços, avançando. Saúde não se faz numa virada de chave apenas, são várias ações. Ainda sobre o Paraná, o boletim semanal da Covid-19 no estado paranaense alerta para o avanço no número de infectados pelo coronavírus. Neste mês de outubro já foram confirmados cerca de 2.500 casos.
A falsa sensação de segurança das pessoas que tomaram 1 ou 2 doses e não completaram o esquema vacinal da Covid-19 tem feito com que o vírus retorne em algumas regiões do país. Em São Paulo, as aulas foram suspensas em uma creche de Itanhaém, no litoral paulista, após um surto da doença entre alunos e funcionários. Ao todo, 16 pessoas foram confirmadas com Covid na unidade escolar. Na cidade de Londrina, no Paraná, no mês de setembro, o aumento de casos foi de quase 850% em relação ao mês anterior, saindo de 75 para 635 confirmações. O último balanço semanal divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde Paranaense apresentou 6.421 casos confirmados e 28 mortes registradas nos 23 dias de outubro, mesmo patamar do pico da doença em maio, quando foram diagnosticadas 6.462 pessoas com Covid-19. Segundo o secretário de Saúde do Estado, o aumento no número de casos pode estar ligado à falta de cuidado quanto a sintomas e suspeita do vírus. Ainda não há preocupação porque esses casos todos são casos leves, que não estão levando as pessoas para a internação, porém, demonstra ainda mais aquilo que a gente vem repetindo várias vezes aqui no estado do Paraná nos últimos meses, que é importante tomar a vacina bivalente contra a Covid-19, que ainda se faz muito importante e protege, principalmente protege contra os casos mais graves, mais agudos do desenvolvimento desta terrível doença que foi responsável pela pandemia do Covid-19 que acabamos de passar. Os vírus continuam circulando e nós todos temos a obrigação de continuar informando. De acordo com o Vacinômetro Nacional, desde 2021, Paraná aplicou mais de 29 milhões de vacinas contra a Covid-19, mas o número de doses administradas tem caído continuamente durante este ano, ficando em alguns períodos 90% abaixo do esperado. E no Brasil, uma equipe de cientistas está desenvolvendo uma vacina que iniba os efeitos da cocaína e do crack e ajuda os consumidores a abandonar o vício das drogas. Se aprovada pela Anvisa, essa será a primeira vacina antidroga no mundo. Cientistas brasileiros estão desenvolvendo uma vacina que busca inibir os efeitos da cocaína e do crack, duas drogas que causam grande dependência nos usuários. A substância foi batizada de Calyx Coca. Na semana passada, o projeto ganhou 500 mil euros, cerca de 2 milhões e 600 mil reais, do Prêmio Inovação na Saúde, financiado pela farmacêutica Eurofarma, para fomentar soluções inovadoras e de alto impacto na área da saúde. Diferente das vacinas de prevenção, ela é uma vacina terapêutica. A função dela é ajudar o corpo da pessoa que é dependente química a produzir anticorpos anticocaína. Esses anticorpos, quando são produzidos, eles se ligam à droga e impedem que ela entre no cérebro e haja no sítio onde ela normalmente estimula. Na prática, a vacina busca bloquear a sensação gratificante que a cocaína causa quando ativa a região do cérebro conhecida como sistema de recompensa. Ao romper esse ciclo que leva à compulsão pela droga, a vacina aumenta as chances, segundo Frederico, de que os dependentes que estão motivados a continuarem a abstinência consigam fazê-lo. Nos testes em animais, anteriores à próxima etapa com os humanos, os pesquisadores observaram uma produção significativa de anticorpos contra a cocaína e poucos efeitos colaterais. Além disso, a vacina protegeu os fetos dos ratos da cocaína, um resultado que, se replicado em humanos, poderia ajudar no tratamento de mulheres grávidas dependentes químicas. Já houve projetos de pesquisas semelhantes nos Estados Unidos que não foram levados adiante por causa dos resultados insuficientes nos ensaios clínicos. Mas a Calyx Coca é o primeiro projeto desse tipo na América Latina. Se conseguir o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, seria de fato a primeira vacina anticocaína e antidroga do mundo a ser registrada e utilizada como medicamento. Para mim, participar desse projeto é muito especial porque eu aprendo a fazer ciência com comprometimento social, comprometimento com a sociedade. E isso é uma honra mesmo, poder aprender de pertinho, né, com profissionais tão bons, pesquisadores tão bons e num projeto tão bacana, com um retorno tão positivo para a sociedade.
Os pesquisadores destacam que a vacina poderia ser um recurso contra as drogas, aliada a um tratamento multidisciplinar. Segundo dados do Instituto Nacional sobre o Abuso de Drogas dos Estados Unidos, estima-se que a cada 4 usuários regulares se tornam dependentes e apenas 1 a cada 4 conseguem deixar o vício após 5 anos de tratamento. No Brasil, segundo o maior consumidor de cocaína depois dos Estados Unidos, a expectativa em torno da Calyx Coca é alta. Mais de 3 mil pessoas já procuraram a equipe de Garcia para serem voluntários nos ensaios. As florestas de Gironde, no sudoeste da França, sofrem novamente. Em 2022, foram devastadas por incêndios e agora besouros destruidores de madeira se proliferam nos pinheiros. Para proteger a região, será necessário derrubar as árvores. No ano passado, incêndios florestais destruíram milhares de hectares de uma das florestas mais emblemáticas da França. Agora, as autoridades francesas lutam contra uma invasão de besouros que devoram os pinheiros enfraquecidos de La Teste-de-Bouc, em Gironde, na região sudeste da França. De fato, 2023 foi tão dramático quanto 2022, mas não da mesma forma. O besouro entrou nos pinheiros enfraquecidos e dizimou tudo o que restou do incêndio. Foi um segundo choque e ainda estamos lidando com as consequências da presença do besouro na floresta. O inseto marrom e aéreo, que mede meio centímetro, ataca principalmente pinheiros danificados por incêndios ou tempestades. O parasita deposita seus ovos na casca e, quando eles eclodem, as larvas fazem um túnel no tronco da árvore até que ela morra. Quando toda a superfície sob a casca é ocupada por coisas como essas, por galerias como essas, não há circulação de seiva, então a árvore morre. A paisagem é mais do que apocalíptica, é violenta. Em nenhum momento poderíamos ter imaginado tal cenário, uma paisagem aberta, clara, em pleno sol, enquanto aqui antes, há alguns anos, meses, estávamos sob um teto de pinheiros marítimos. Autoridades francesas afirmam que o corte de árvores é necessário para combater os surtos de besouros, que também afetam as florestas no leste do país, bem como na Europa Oriental. Dezenas de formações rochosas submersas com gravuras rupestres que podem datar cerca de 2.000 anos estão visíveis perto de Manaus, como resultado de uma seca extrema que afetou parte da Amazônia e levou uma queda drástica nos níveis de água dos rios. A seca extrema na Amazônia voltou a revelar, nas últimas semanas, dezenas de gravuras pré-coloniais esculpidas em pedras há cerca de 2.000 anos e desconhecidas da maioria. O registro arqueológico na Praia das Lajes, em uma área da capital do Amazonas, costumava ficar coberto pelas águas do Rio Negro. A aparição das gravuras, que encanta tanto os cientistas quanto o público em geral, contrasta com a emergência que enfrentam centenas de milhares de pessoas na região. Infelizmente, a gente está tratando da pior estiagem, do Amazonas nesses últimos 121 anos. No ano de 2010, a estiagem revelou as gravuras desse sítio em especial, ainda que ele já fosse registrado e cadastrado, e agora ela volta a aparecer, e com o agravamento, o afloramento dessas gravuras, elas foram ainda mais identificadas. Grande parte das gravuras remetem a rostos humanos, alguns de formato retangular e outros ovais, com sorrisos ou gestos mais sérios. Para a historiadora Beatriz Carneiro, a Praia das Lajes tem um valor inestimável para que a ciência compreenda os primeiros povos que habitaram uma região, um campo ainda pouco explorado. O que ajuda, de fato, é a gente poder ter de volta os nossos rios e manter esse processo aqui de submersa. A natureza, ela cuida dessa preservação mais do que a nossa incidência na área. E, claro, que os nossos visitantes, que os pesquisadores ajudem a divulgar e orientar que esse é um lugar de preservação, conservação e cuidado. E o que não é feito a favor dele é crime contra o patrimônio. A seca na Amazônia afetou sensivelmente uma região que depende de um labirinto de vias fluviais para o transporte e abastecimento. O governo enviou ajuda de emergência à região, onde as margens dos rios, normalmente movimentadas, tornaram-se terras acidentadas, pontilhadas de barcos parados. Segundo especialistas, a estação de seca na região se agravou em 2023 devido à ação do El Niño, somada ao efeito das mudanças climáticas.
E você vai ver a seguir, principal portal de propaganda e marketing de Santa Catarina celebra 20 anos e discute o futuro da propaganda. Economia americana mais forte no terceiro trimestre. PIB do país alcançou 4,9% em projeção anual no período encerrado em setembro. Navio da Marinha Italiana faz viagem de volta ao mundo e atraca no Rio de Janeiro. A embarcação vai passar por 31 portos de 28 países. Estados americanos acusam Meta de prejudicar a saúde dos jovens. A gigante da tecnologia diz estar desapontada com a ação judicial. Voltamos já. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente e paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Sucesso na missão espacial da China na última quinta-feira. 3 jovens astronautas chineses partiram rumo à estação espacial Tiangong. Pequim planeja enviar pessoas à Lua até 2030 e deseja construir uma base na superfície do satélite da Terra. A China lançou a missão Shenzhou 17 com 3 jovens astronautas rumo à estação espacial Tiangong, em uma nova etapa do programa que pretende enviar pessoas à Lua até 2030. O foguete que transportava a nave decolou com sucesso do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, na região noroeste da China, com a tripulação de astronautas mais jovem da história do país. O capitão da equipe é Tang Hangbo, de 48 anos, e ele está acompanhado por Tang Xingjie, de 33, e Jiang Xinlin, de 35 anos, ambos em sua primeira viagem espacial. A tripulação tem a menor média de idade da história das missões espaciais chinesas, que é de 38 anos. Os integrantes da missão anterior, Shenzhou 16, estão há 5 meses na estação Tiangong e se preparam para receber o novo trio antes de retornar para a Terra na próxima semana. A segunda maior economia do mundo investiu bilhões de dólares no programa administrado pelas Forças Armadas para tentar alcançar o mesmo nível dos Estados Unidos e da Rússia. Como parte da estratégia, Pequim planeja enviar uma missão tripulada à Lua em 2030 e deseja construir uma base na superfície do satélite da Terra. A israelense libertada após ter sido feita refém por mais de 2 semanas pelo movimento terrorista Hamas, falou durante a semana sobre a experiência que viveu. No geral, ela afirma ter sido bem tratada. Uma israelense de 85 anos, libertada pelo grupo terrorista Hamas, disse que foi agredida durante o sequestro, mas que recebeu um bom tratamento durante os dias que esteve no cativeiro, na faixa de Gaza. Eu estava deitada na moto com o corpo de um lado e as pernas do outro e os caras me bateram no caminho. Não quebraram minhas costelas, mas me machucaram muito e foi muito difícil para respirar.
A idosa afirmou que o Hamas se preparou muito bem para os ataques do dia 7 de outubro e tinham tudo que os reféns poderiam precisar. Eles os alimentavam e mantinham o ambiente limpo. Ficamos ali deitados em colchões, eles cuidaram muito da higiene para não adoecermos e tínhamos um médico que vinha a cada 2 ou 3 dias para ver como estávamos. Ele cuidou e garantiu de nos dar medicação. A mulher vivia no Kibbutz Nir Oz, uma das comunidades israelenses perto da faixa de Gaza, onde terroristas do Hamas atacaram em 7 de outubro. O marido da idosa está entre os mais de 200 reféns ainda mantidos em cativeiro em Gaza. O neto do casal fez um apelo para que todos os reféns sejam libertados. A melhor mensagem que posso enviar à guerra é que precisamos libertar todos os reféns. Não apenas a minha família, não apenas a minha avó e meu avô. Penso que a primeira coisa que precisa acontecer são as mulheres e as crianças, como sempre. Além de Lifshitz, outra mulher, Nurit Cooper, de 79 anos, também foi libertada na segunda-feira. As duas têm nacionalidade israelense. O ex-primeiro-ministro da China, Li Keqiang, morreu aos 68 anos, vítima de um infarto. O economista ficou no cargo por uma década, até março deste ano. Li Keqiang, primeiro-ministro da China durante uma década até março passado, morreu nesta sexta-feira aos 68 anos. A agência estatal de notícias Xinhua detalhou que Li estava aproveitando um período de descanso em Xangai quando teve um ataque cardíaco e faleceu no início da madrugada. Li Keqiang, nomeado em 2013, formou dupla durante 10 anos com o presidente Xi Jinping. Ele foi substituído como primeiro-ministro em março deste ano, por Li Qiang. Keqiang defendia uma política econômica pragmática, aberta ao investimento estrangeiro e focada no apoio ao emprego. Mas a autoridade crescente do presidente chinês na economia limitou suas ações. A substituição de Li Keqiang no cargo pelo antigo chefe do Partido Comunista Chinês em Xangai e confidente de Xi Jinping foi entendida como um sinal de que seu programa reformista tinha declinado, com um governo que controla cada vez mais uma economia em desaceleração. Mais de 40 estados americanos entraram com um processo contra a gigante da tecnologia Meta. De acordo com o documento apresentado em um tribunal da Califórnia, eles acusam as redes sociais Facebook e Instagram de prejudicar a saúde física e mental dos jovens. Mais de 40 estados americanos entraram com uma ação contra a Meta, proprietários do Facebook e do Instagram. No documento, eles acusam a empresa de enganar repetidamente o público sobre os perigos substanciais das plataformas sociais. Os estados argumentaram que a Meta explorou os usuários mais jovens ao criar um modelo de negócios projetado para maximizar o tempo que eles passam nas plataformas, apesar dos danos à saúde física e mental. Em uma declaração para anunciar a ação judicial, a procuradora-geral de Nova York, Leticia James, disse que crianças e adolescentes sofrem níveis recordes de saúde mental precária e que a culpa é de empresas de mídia social como a Meta. Ela acrescentou que a empresa projetou intencionalmente suas plataformas com recursos manipuladores que torna crianças viciadas em redes sociais e diminui a autoestima. A Meta disse que tem o compromisso de proporcionar aos adolescentes experiências online seguras e positivas e que está desapontada com a ação judicial. E por falar em tecnologia, o governo do Paraná entregou óculos com inteligência artificial para estudantes de Curitiba que possuem cegueira total. Uma tecnologia capaz de mudar vidas. Este óculos lê instantaneamente o texto de qualquer livro e tela. Reconhece perfeitamente os rostos de familiares e amigos. Identifica com precisão produtos e muito mais. Tudo comunicado em tempo real, sem precisar estar conectado com a internet. Esta inovação, implantada no estado paranaense, está sendo entregue para todos os estudantes com cegueira total da rede pública de ensino. Valentina já imagina o quanto isso facilitará a vida dela. Tem uma filha que tem dificuldade visual, dela conseguir ter mais independência para poder realizar as tarefas do dia a dia dela. Então isso é muito gratificante, né? Ela vai poder escolher a comida que ela gosta, né? E coisas que ela sempre me perguntava, o que era isso que está na prateleira.
Que doce tem tipo aqui, nessa prateleira, agora ela vai poder escolher sozinha, né? E fora também livros, que ela gosta de ler muito também. É uma coisa que ela vai poder sempre fazer agora com o seu óculos, né? Estou me sentindo muito bem e eu estou muito feliz. É uma emoção muito grande, como meu pai falou, e para mim é muito bom porque eu vou poder ler bastante, como ele falou também, e vai ser muito melhor com esse óculos, vai facilitar bastante. Ela pode ir na escola, faz a tarefa, lê o livro, chega em casa, não tem como dar continuidade no estudo, né? Então não, ela vai levar para casa, vai levar para a vida dela até ela concluir os estudos, ela vai ter esse equipamento para estar utilizando. O óculos da Valentina foi entregue para ela e para outros 9 estudantes de Curitiba com cegueira total. Antes de receber o aparelho, eles receberam treinamento para o uso do equipamento. A gente está finalizando agora a entrega dessa primeira fase, porque vocês acompanharam que não é só entregar o óculos na mão da criança. A gente tem que entregar ele e dar um treinamento. É um óculos que custa quase 15 mil reais, já foram investidos ao todo nessa primeira fase 2 milhões de reais, mais de 2 milhões de reais. Então carece de um tempinho maior, assim, porque é um equipamento que realmente, como o pai falou agora, vai mudar a vida do dia a dia. Então a gente tem que dar na mão da criança, ensinar ela a usar e tirar o 100% desse recurso. Até o momento, o Estado paranaense já comprou 147 aparelhos para entregar aos estudantes. O dispositivo é para o uso do dia a dia dos jovens e não apenas no ambiente escolar. Cada um tem um custo de cerca de 15 mil reais. O valor investido pelo Estado é de mais de 2 milhões. E o óculos, esse Orkan, é um dispositivo que ele é fabricado em Israel, é o único no mundo, não tem tecnologia igual a ele. A gente fez um trabalho junto com a Secretaria de Família, quando a gente foi buscar os recursos pelo FIA e pelo SEDECA, foi aprovado, eles tramitaram, já tem outros estados também fazendo o mesmo processo, inclusive igual a gente aqui, para levar para as crianças. Fizemos um estudo para levar para as crianças com cegueira total nessa primeira fase agora do estado do Paraná. E já estamos trabalhando para aumentar o projeto também para levar para todas as crianças que também tenham baixa visão. A economia dos Estados Unidos cresceu ainda mais forte no terceiro trimestre deste ano. O aumento do Produto Interno Bruto americano alcançou os 4,9%. O crescimento da atividade econômica americana duplicou no terceiro trimestre em projeção anual, comparado com o trimestre anterior, impulsionado pelo consumo das famílias. O crescimento do Produto Interno Bruto americano alcançou os 4,9% em projeção anual no trimestre encerrado em setembro. Essa primeira estimativa do Departamento de Comércio foi publicada na quinta-feira. Os analistas esperavam entre 4% a 4,7%. Os americanos continuaram gastando e sustentaram o principal motor da maior economia do mundo. Dedicaram a maior parte do salário à eletricidade, saúde e medicamentos, serviços financeiros e seguros. Também compraram equipamentos de informática e viajaram. O resultado do PIB mostra que a atividade econômica americana segue se distanciando da perspectiva de uma recessão. Uma boa notícia para o presidente Joe Biden em campanha pela reeleição. E ainda nos Estados Unidos, o sindicato automotivo anunciou um acordo com a Ford para encerrar a greve no setor no país americano. O presidente Joe Biden saudou as negociações. O Sindicato dos Trabalhadores do Setor Automotivo dos Estados Unidos anunciou um acordo preliminar com a Ford depois de uma greve de 41 dias nas 3 grandes fabricantes de veículos do país. O acordo, que os trabalhadores ainda devem aprovar em votação, inclui um aumento salarial de 25% para os empregados por hora. O aumento é inferior aos 40% solicitados pelo presidente do sindicato United Auto Workers quando a greve começou em 15 de setembro. Mas acima dos 9% inicialmente propostos pela Ford em agosto. A Ford confirmou as negociações e afirmou que o grupo está satisfeito por alcançar um acordo provisório sobre um novo contrato de trabalho com o sindicato que cobre as operações no país americano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou o que chamou de acordo histórico. O protesto inicial do sindicato afetou 3 fábricas e apenas 12 mil trabalhadores aderiram ao movimento, mas a paralisação foi gradualmente ampliada nas semanas posteriores. Mais de 45 mil trabalhadores chegaram a aderir à greve. Em contrapartida, aqui no Brasil, no início da semana, funcionários da General Motors realizaram um protesto contra as 1.200 demissões anunciadas em 3 fábricas no estado de São Paulo. Na última quinta-feira, os grevistas decidiram pela continuidade da paralisação.
Funcionários de 3 fábricas da General Motors no Brasil entraram em greve depois que a empresa anunciou demissões. A companhia americana do setor automobilístico fez cortes em 3 fábricas no país: São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes, todas no estado de São Paulo. A GM anunciou os cortes no último sábado e os trabalhadores demitidos foram comunicados por e-mail ou telegrama. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos exige que todos os funcionários sejam readmitidos para que a greve acabe. A exigência é que os postos de trabalho sejam mantidos e haja estabilidade. Mais de 8.000 funcionários atuam nas 3 fábricas da empresa americana, mas alguns já enfrentavam uma suspensão temporária dos contratos. A General Motors afirmou que as demissões foram motivadas pela queda das vendas e pela redução das estimativas de venda e produção para o ano que vem. Os governadores dos 7 estados do Sul e Sudeste do Brasil assinaram no último sábado o Tratado da Mata Atlântica, um plano conjunto de metas ambientais que prevê um plantio de 100 milhões de mudas de espécies nativas em ações de reflorestamento das 2 regiões, até 2026. O acordo foi apresentado durante a 9ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. O evento realizado em São Paulo também prevê a restauração de 90 mil hectares do bioma. O acordo prevê ainda a criação de unidades de conservação e a ampliação de programas de recuperação de nascentes e de regularização ambiental. Além do plantio de mudas, os governadores também concordaram em criar corredores ecológicos terrestres e costeiro-marinhos e estabelecer um plano integrado para o enfrentamento de eventos extremos, sobretudo relativos a chuvas e estiagens. As administrações estaduais também deverão intensificar a cooperação e o uso de tecnologia na fiscalização ambiental e no combate ao desmatamento ilegal. Outro documento de cooperação integrada firmado pelos líderes estaduais na reunião do COSUD foi a Carta de São Paulo. Nela, os governadores reforçam a construção de políticas que promovem a melhoria da qualidade de vida da população, a geração de emprego e renda, o desenvolvimento sustentável, o combate às desigualdades sociais e ambientais e o incremento da qualidade nos serviços públicos. E para que a gente possa fazer esse reset, né, fazer essa mudança de pensamento na política pública, no programa de governo, tanto melhor que a gente possa fazer isso conjuntamente. Porque se é para sair da caixa, se é para pensar de forma diferente, todos nós nos sentimos mais seguros quando olhamos para o lado, observamos o que os demais estão fazendo, trocamos experiências e com isso a gente consegue dar passos mais seguros e numa velocidade maior em direção ao futuro. Por isso que o COSUD é tão importante. Não apenas trocamos experiências, formamos protocolos conjuntos, compartilhamos os dados e com isso uma governança que a partir de agora vai se estabelecer no COSUD, a partir da formalização do nosso consórcio, que vai nos ajudar sem dúvida nenhuma a ganhar velocidade nessa mudança de visão de governo em função do tempo que nos foi reservado para liderar as nossas sociedades, os nossos estados. E para quem gosta de queijo, no município paranaense de Palmeira, 2 queijos produzidos pela cooperativa Vitimarçã receberam o selo de indicação geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O título ajuda a fomentar o mercado internacional da iguaria. O queijo colonial convencional e o com pimenta verde são produzidos com leite de vacas da região e seguem uma receita tradicional, trazida pelos primeiros imigrantes alemães. A Giovana é sócia proprietária de um restaurante na colônia Vitimarçã. Ela conta que o reconhecimento da indicação geográfica é um grande passo para os produtores e comerciantes locais. A cooperativa sempre foi muito famosa, né? Os queijos da cooperativa estão bem alta, mas desde que ele seguiu o selo, acredito que aumentou sim a procura aqui pelos queijos, não só pelos pratos com o queijo, mas também para levar o queijo para casa, onde que eles podem comprar esse queijo, né? Atualmente, os queijos da cooperativa Vitimarçã estão presentes em todos os estados brasileiros e está nos planos do grupo começar a exportar os produtos. O selo de indicação geográfica é uma marca coletiva que garante que o produto é produzido em uma determinada região com características específicas. Isso traz reconhecimento e valor agregado, tornando-o mais competitivo no mercado.
Com certeza, porque as pessoas começam a entender que nós temos que valorizar aquilo que a gente tem mais próximo, né? Valorizar o nosso produtor regional, o que nós temos de diferente, né? Os produtos que são nossos mesmo, né? E a Vitimarsum representa muito bem isso, né? Tudo que se produz lá é maravilhoso. E quando eu vi que a indicação geográfica era do produto deles, eu acabei pensando em participar desse projeto. E é importante porque os clientes realmente identificam que aquilo é nosso, é do nosso estado, faz parte da nossa cultura. Os queijos de Vitimarsum são um exemplo da riqueza gastronômica do Paraná. O estado conta com 12 produtos com selo de indicação geográfica, entre eles o vinho de São José dos Pinhais, o café de Arapongas e a erva mate de São Mateus do Sul. Todos os anos, os empreendedores cubanos José Martínez e Joel Lopes cultivam 12 toneladas de tilápia em seus tanques usando aquaponia, um sistema de aquicultura que permite vender peixes frescos aos habitantes de uma ilha onde, paradoxalmente, esse alimento é escasso. A cada ano, os empreendedores cubanos José Martínez e Joel Lopes cultivam 12 toneladas de tilápias com aquaponia, técnica que combina o cultivo de peixes e plantas. Em um sistema fechado, o excremento dos animais marinhos nutre as plantas, que devolvem água limpa e segura aos peixes. Assim, eles conseguem vender peixe fresco aos habitantes de uma ilha onde, paradoxalmente, falta o alimento. Nós os vendemos aqui na comunidade, pois somos um projeto de desenvolvimento local, mas outra parte da produção será comercializada para o turismo, para que possamos ganhar o dinheiro necessário para manter esse sistema tecnológico. Com o empréstimo governamental e suas economias, os dois advogados começaram a levantar há 2 anos seu negócio particular, Jojo Aquapônico, em Barbosa, um bairro da periferia em Havana. Lopes e Martínez defendem um projeto como uma via rápida para ampliar a oferta de pescado em uma ilha de 11 milhões de habitantes que passa pela pior crise econômica em 3 décadas, com falta de alimentos, medicamentos e combustível. Hoje temos 12 tanques de peixes com quase 20 metros cúbicos de água cada. Aqui estamos usando a agricultura intensiva por causa do equipamento que importamos, que é o que nos permite ter essa agricultura intensiva. Quando terminarem o processo de investimento nas 3 casas de cultivo, também irão colher 36 toneladas de vegetais. Por condições naturais e a sobrepesca, Cuba tem em sua plataforma marinha um potencial pesqueiro de apenas 12 mil toneladas por ano. De acordo com um comunicado recente do Ministério da Indústria Alimentícia cubana, não foi possível, no entanto, obter a quantidade nos últimos 3 anos, pela falta de motores para os barcos e de combustível. Antes da crise econômica dos anos de 1990, gerada pela queda do bloco comunista soviético, Cuba dispunha de uma frota que garantia a captura de quase 100 mil toneladas de peixe, comprada pelos cubanos a preços subsidiados em águas internacionais. Em 2022, essa frota ficou inativa e Cuba se viu obrigada a importar peixe e a potencializar a aquicultura, a única via que tem atualmente para aumentar o consumo. O rei Charles III da Inglaterra viaja na semana que vem para o Quênia. Esta será a primeira visita do monarca a um país da Commonwealth desde que assumiu o trono. Charles III da Inglaterra inicia na próxima terça-feira sua primeira visita como rei a um país da Commonwealth, o Quênia. A instituição, formada por 56 países, a maioria ex-territórios do Império Britânico, parece frágil em um momento no qual se multiplicam os apelos para que o Reino Unido enfrente e reconheça seu passado colonial. Gostaria que o rei abordasse as questões das pessoas que morreram naquela época, porque há tantas pessoas que morreram e suas famílias estão em dificuldades, não vivem bem, pelo menos como aquelas famílias que serão compensadas. Então acho que essa questão pode ser tratada assim. A escolha do Quênia tem um forte significado para Charles e para a família real. Foi nesse país africano que, em 1952, Elizabeth II soube da morte de seu pai, o rei George VI, o que a tornou a nova soberana do Reino Unido.
A visita de 4 dias de Charles III e da Rainha Camila acontecerá poucas semanas antes do Quênia celebrar o 60º aniversário de sua independência, proclamada em 12 de dezembro de 1963. A estátua de cera do ator americano conhecido como The Rock voltou a ser instalada no Museu Grévin, na França. A imagem recebeu uma nova cor, um tom que se ajusta mais à cor natural do ator. De acordo com o diretor-geral do museu, o retoque ocorreu depois que o astro de Hollywood reclamou da primeira versão da escultura. Os funcionários do Museu Grévin trabalham rápido para ajustar o tom de pele da estátua de cera feita em homenagem ao ator americano Dwayne The Rock Johnson. No fim de semana, o intérprete de inúmeros sucessos de Hollywood, de origem samoana e negra, fez uma piada no Instagram sobre a peça exposta em Paris, alegando que não se parecia com ele, particularmente em relação ao tom de pele e as características. Après, c'est un travail de 6 mois. É um trabalho considerável de 6 meses, e dos 6 meses, há cerca de 1 mês de pintura no corpo. E talvez tenhamos tido um lapso, quer dizer, talvez nos concentramos demais nas tatuagens, porque há um trabalho considerável de tatuagem, mais do que na precisão da cor de pele. E quando colocamos esse personagem sob as luzes do museu, o efeito foi totalmente inesperado. Ele era muito claro. Complètement inattendu, il était beaucoup trop clair. A estátua de The Rock foi reinstalada nesta quarta-feira. O Museu Grévin atrai 800 mil visitantes por ano e, em 2018, viveu uma polêmica parecida quando apresentou uma reprodução um pouco favorável do presidente francês Emmanuel Macron. O potencial da economia catarinense é sempre destaque no noticiário nacional e, em alguns segmentos, até mesmo no cenário internacional. A divulgação do que é feito aqui é fruto do trabalho das agências de comunicação e marketing que fazem com que as marcas se comuniquem com a audiência. Um evento realizado recentemente em Joinville, no norte catarinense, debateu as novas formas de publicidade e comunicação e comemorou também os 20 anos de um dos maiores portais do tema no estado. Santa Catarina se destaca em diversos setores de negócios, como no agro, na indústria e na inovação. Com a economia diversificada, o estado lidera em vários segmentos no mercado nacional e até mesmo internacional. Todo este potencial conta com o trabalho de agências de marketing e comunicação que são responsáveis por levar o que é feito aqui para todo mundo ver. Nós temos grandes marcas, grandes empresas aqui, grandes agências, excelentes gestores de marca, de marketing de comunicação. Então, eu diria para vocês que Santa Catarina tem extrema relevância no cenário nacional e até mundial, porque, enfim, marcas globais estão aqui, campanhas premiadíssimas, enfim, então com certeza Santa Catarina tem a sua relevância, a sua importância nesse contexto. As agências catarinenses têm um fator fundamental nessa interface, nesse diálogo com as grandes emissoras. A gente tem um posicionamento na dele de ir para o mercado nacional e isso tem um posicionamento da agência na parte de criação, na parte de prospectar bons negócios juntos com a grande mídia. E hoje a grande mídia ela pode ser simbolizada pelas emissoras tradicionais, mas também os grandes veículos digitais. Então, esse elo, essa ligação, ela é feita fundamentalmente por agências de publicidade. E não tem como fugir disso, porque são um elo para a gente ter melhores negócios em posicionamento nacional. E temos aí muitas oportunidades com relação à construção dessas marcas, a gerar valor para essas marcas, para que elas possam acompanhar essa pujança das empresas, essa fortaleza que a gente tem nessas empresas, nessas organizações sólidas, estruturadas, saudáveis, e a gente pode aí contribuir muito para que as marcas acompanhem isso, e que as marcas estejam alinhadas com esses negócios para gerar uma comunicação aí mais envolvente, e que traga maior resultado. Com 84% da população brasileira com acesso à internet, as estratégias de marketing acompanham esta evolução. O digital e a conectividade permitem novas formas de comunicar as marcas com a audiência. Na medida em que a tecnologia passa por evolução, fazendo transformação nas empresas e nos processos das empresas, obriga que os profissionais de comunicação também busquem essa evolução, essa reeducação na maneira de fazer a comunicação. As redes sociais que hoje imperam e disputam o interesse da audiência com os grandes veículos, elas têm algumas distorções em termos de entrega de resultado por conta do amadorismo que em muitas redes sociais
se vê no dia a dia. E também porque tem muita comunicação feita igual a de todo mundo. O setor tem vários desafios, né? Os desafios das redes sociais, o desafio da nova comunicação, eles estão dentro o tradicional está perdendo muito espaço e ganhando as novas mídias. O importante é fazer uma mescla disso, uma transição disso perfeita, como eu digo. Tu tem a mídia tradicional, que ainda é muito forte em alguns pontos do país, e a gente tem as novas tecnologias digitais que não pode ser esquecida e olhar que ela vai evoluir ainda mais. Então, esse novo posicionamento das empresas e do marketing, ele precisa estar muito atento até onde vai chegar as novas mídias, a nova comunicação, mas não esquecendo também da mídia tradicional que chega ainda em boa parte da população, em boa parte do comprador brasileiro. Com a facilidade de acesso aos smartphones e redes sociais, ficou cada vez mais comum que pessoas sem formação também façam comunicação. No entanto, especialistas apontam que para alcançar bons resultados, o profissional qualificado faz toda a diferença. Que você vai ser diferente, você vai ser um profissional que vai ter condições de chegar e trocar de uma forma que não vai ser a mesma que você tinha se você se desenvolvesse apenas com os cursos livres ou com cursos via internet. Por isso é fundamental essa retomada da gente entender e valorizar o fazer uma universidade, o fazer um curso superior, principalmente na nossa área, que é a área de comunicação, a área de marketing, a área de propaganda. Em um mercado em constante evolução, tanto agências quanto as marcas devem se manter alinhadas com as estratégias criadas, para que a comunicação seja mais assertiva. Hoje a gente tem muitos canais de contato, E o mundo, na verdade, vai continuar mudando. A única certeza que a gente tem daqui para frente é que amanhã vai ser diferente, Então, essa diversidade de possibilidades, essa diversidade de canais, ela acaba realmente trazendo muitas oportunidades para as empresas de marketing, para as empresas de comunicação, Porque todo mundo tem o seu espaço, todo mundo pode se especializar nessas entregas. Então, eu acho que é muito rico para todos nós, é desafiador, Porque as novidades trazem desafio todos os dias, mas eu acredito que com um alinhamento forte do negócio, da marca, a gente consegue traduzir uma comunicação relevante e aí sim ativar ela em qualquer canal de contato, para levar isso até os consumidores das marcas. Há 20 anos cobrindo o segmento de marketing e comunicação em Santa Catarina, o portal Acontecendo Aqui destaca a importância do setor se manter atualizado com o mercado. Então as empresas de comunicação que não se prepararam por antecipação, estão fazendo agora correndo com o carro em movimento. Então, e quem não fez ainda vai ter muita dificuldade de seguir no negócio que se transforma a cada dia mais vai exigir do profissional e das empresas reflexão sobre processos, sobre entrega, sobre capacitação de seu pessoal e um olhar para o futuro. Você quer durar, você quer ficar com o teu negócio por muito tempo? Se prepare para esse desafio que é constante, não tenha dúvida disso. Américo Vespúcio, o navio mais antigo da Marinha Italiana, com 92 anos de atividade e um dos mais bonitos do mundo, fez escala no Rio de Janeiro durante a semana. No início do mês, a embarcação também atracou em Fortaleza, onde atraiu moradores e turistas. Agora, ele visita a Argentina. O navio escola da Marinha Italiana Amerigo Vespucci está no Rio de Janeiro como parte de uma turnê mundial. Considerada a embaixada flutuante da Itália, a embarcação está fazendo uma volta ao mundo, iniciada em 1º de julho no Porto de Gênova e com previsão de ser concluída em fevereiro de 2025. Naturalmente é um navio militar, mas é um navio militar que nunca combateu. Nella Segunda Guerra Mundial creio que participou a algumas, mas é um navio escola. Então, o mensagem é de uma marina militar pacífica que passa uma mensagem de paz. No início de outubro, os moradores de Fortaleza puderam visitar o Amerigo Vespucci, que agora abre as portas para cariocas e turistas. Muito animada, achei lindíssimo, acho que a história dele é muita informação, cultura pra gente agora vindo da Itália, Representa uma grande história, de 1930 esse navio. História é você reviver um passado.
E isso leva muito para o presente, algo que tem que ser conservado e preservado. Ao todo, o navio vai passar por 31 portos de 28 países. A próxima parada é Buenos Aires, na Argentina. E essa edição do Pix News especial de sábado fica por aqui. Mais informações no nosso site, pixtv.com.br. Obrigada pela companhia, bom fim de semana a todos e até a próxima.